Sabe aquela propaganda de banco, né? Tudo parece fácil, o app funciona que é uma beleza, o relacionamento é super digital, sem estresse. Pois é. Acontece que os dados oficiais mais recentes do Banco Central contam uma história bem, mas bem diferente. É uma história que fala de descaso, de falhas e, no fim das contas, de milhões de clientes insatisfeitos. Hoje, a gente vai mergulhar fundo no ranking da vergonha para descobrir quais são os piores bancos do Brasil. E aí fica aquela pergunta no ar, né? Dá para confiar mesmo no banco que guarda o nosso dinheiro? Olha, depois de ver o que os números oficiais revelam, talvez a resposta não seja tão óbvia assim. Os dados que a gente vai analisar aqui mostram que é sempre bom ficar com o pé atrás. É exatamente isso. De um lado, a gente tem as promessas, né? Um mundo financeiro moderno, sem burocracia, tudo na palma da mão. Do outro lado, a gente tem a realidade dura dos números. Uma montanha de reclamações que mostra um sistema que muitas vezes falha com a parte mais importante: o cliente. Ok, vamos começar a entender essa história. Para a gente sacar bem esse ranking, primeiro a gente precisa conhecer o campo de batalha financeiro. De um lado estão os gigantes tradicionais, os famosos bancões. Do outro, as fintechs, que são mais ágeis e modernas. E a diferença entre eles é fundamental, viu? Os bancões são obrigados a manter uma reserva de capital gigantesca, seguindo regras internacionais super rígidas, conhecidas como Índice de Basileia. Isso funciona como um baita colchão de segurança para o sistema todo. Já as fintechs, que geralmente operam como instituições de pagamento, têm exigências bem mais leves. Isso dá mais agilidade para elas, claro, mas também menos blindagem. E tem outro ponto crucial. Os bancos tradicionais contam com a proteção do Fundo Garantidor de Créditos, o FGC, que garante até R$ 250 mil do seu dinheiro. A maioria das carteiras digitais não oferece isso. Tá, mas aí você pensa, como é que dá para comparar instituições tão diferentes de um jeito que seja justo? É aí que entra o juiz dessa disputa, o Banco Central do Brasil, que tem uma metodologia bem clara e pública para fazer isso. A fórmula foi pensada justamente para nivelar o campo. É assim, ó. Pega-se o número de reclamações que foram consideradas válidas, divide-se pelo total de clientes daquele banco e, no final, multiplica-se por 1 milhão. Isso cria um índice proporcional. É o que permite que a gente compare um banco com 100 milhões de clientes com outro que tem 10 milhões, de forma justa. A lógica é simples. Quanto maior esse índice, pior o desempenho do banco. Certo. Agora que a gente já entendeu as regras do jogo, vamos para a contagem regressiva, começando lá de baixo com as instituições que, proporcionalmente, deram menos dor de cabeça para os seus clientes. Vamos começar com os melhores dos piores. Em 15º, a CloudWalk, da Infinity Pay. Em 14º, o Nubank. E aqui olha que interessante, mesmo com mais de 100 milhões de clientes, ele consegue manter um índice bbem baixo, o que mostra uma eficiência operacional impressionante. Logo depois, na 13ª posição, vem a 99Pay. E, surpreendentemente, em 12º e 11º, dois bancos públicos, Banco do Brasil e Caixa. Apesar daquela estrutura mais pesada e da fama de serem burocráticos, eles conseguiram ficar longe da zona mais crítica de reclamações. Bom, agora a coisa começa a esquentar. Vamos entrar no top 10, a parte da lista onde os problemas de atendimento ao cliente ficam bem mais evidentes e os nomes são todos bem conhecidos. E quem abre o nosso top 10 na 10ª posição é o Santander. O banco espanhol aparece com um índice de 29,25. É um número que já acende um sinal amarelo, colocando ele numa zona de atenção entre os grandes bancos aqui do país. Seguindo para a 9ª posição, a gente tem uma dupla. O BTG Pactual, junto com o Banco Pan. Eles aparecem juntos no ranking porque o BTG é quem controla o PAN. E o modelo de negócios do PAN, que é muito agressivo no financiamento de veículos, sabe como é, né? Um único atraso e já pode ter busca e apreensão do bem. Isso gera muito atrito e, claro, um monte de reclamação. Continuando a subida. Em 8º lugar, Neon Pagamentos. Uma fintech que cresceu muito rápido, mas parece que a estrutura de atendimento não conseguiu acompanhar esse ritmo. Em 7º, um gigante, o Itaú. A escala enorme do Itaú, que é a sua grande força, acaba sendo também uma vulnerabilidade, especialmente nas reclamações de crédito consignado. E em 6º lugar, o PagSeguro, que aliás tem uma história bem curiosa. Agora, olha só que interessante o caso do PagSeguro. No ranking do ano passado, de 2024, ele era o primeiríssimo lugar, o pior de todos, com um índice que passava de 100. Agora, como a gente vê na tabela, ele caiu para 6º. Claro, ainda está no top 10, não dá para comemorar muito, mas essa melhora é gigantesca. Mostra que a empresa, de alguma forma, ouviu as críticas e resolveu agir. É um progresso que a gente tem que destacar.
Pois é, chegamos ao momento mais crítico desta nossa análise. Vamos agora conhecer os 5 bancos que ocupam o topo do ranking da vergonha. As instituições com os maiores índices de reclamações de todo o Brasil. Em quinto lugar, PicPay, com muitos problemas ligados à concessão de crédito. Em quarto, o Mercado Pago, que além do índice alto, vale lembrar, não tem a garantia do FGC. Em terceiro, o Bradesco, que teve o pior desempenho entre todos os bancões. E na vice-liderança da vergonha, o C6 Bank. O índice dele é tão alto que mostra que os problemas com cartões de crédito consignado são sistêmicos, sabe? É um sinal claro de que o banco cresceu mais rápido do que conseguiu amadurecer a sua operação. E essa queda do Bradesco é um ponto que, nossa, merece destaque. Dá uma olhada na tabela. Um dos nomes mais tradicionais do nosso mercado simplesmente despencou da 9ª para a 3ª posição em um ano. É a prova de que tradição e um nome forte não garantem de jeito nenhum respeito ao consumidor. E agora, o primeiro lugar. A instituição que, segundo os dados oficiais do Banco Central, mais desrespeitou os seus clientes nesse período, rufem os tambores. Com a medalha de ouro, ou melhor, de lata, no ranking da vergonha, temos o Banco Inter. E o número é alarmante. Com um índice de 96,37, o Inter não está apenas em primeiro lugar. Ele está completamente isolado lá no topo, com quase o dobro do índice do segundo colocado. É um resultado que acende todos os alertas possíveis. Mas por quê? O que explica isso? Os próprios dados do Banco Central detalham os motivos. Foram mais de 650 reclamações sobre problemas de segurança com cartões de crédito, mais de 360 sobre débitos não autorizados em conta e 350 casos de pura e simples insatisfação com o atendimento. São falhas que parecem ser graves e estruturais. Então, vamos ao que interessa. O que a gente pode aprender com tudo isso? Porque mais do que só uma lista, este ranking é um verdadeiro diagnóstico do nosso sistema financeiro. A primeira grande lição: tradição não é sinônimo de bom serviço. O caso do Bradesco deixou isso bem claro. Segunda lição: um crescimento muito acelerado, como o que a gente viu no C6 e no Inter, pode criar problemas sistêmicos bem sérios. A terceira, e talvez a mais importante, dados como esses dão poder para o consumidor fazer escolhas melhores. E por fim, este ranking funciona como uma ferramenta pública para a gente poder cobrar melhorias. A grande questão que fica no ar é: será que essas instituições vão usar esses dados para melhorar, como o PagSeguro aparentemente fez? Ou será que o próximo ranking vai trazer mais do mesmo, mais vergonha? A resposta, no fim das contas, vai definir o futuro da relação entre os bancos e os seus clientes aqui no Brasil.